Olá, bem-vindo ao meu canal, apelidado como Planta em Pote. Meu nome é Roberto Tacani, sou engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Ceará. A ideia desse canal é de passar informações um pouco mais precisas sobre os cuidados que devemos ter com as plantas em vasos, em potes. Parte do que eu vou falar hoje aqui está nesse livro aqui, tá? Da minha autoria e de mais dois colegas, ok? Infelizmente esse livro está esgotado, mas deve estar saindo uma outra edição. Aproveito também para pedir o seu like, tá? E se inscreva no canal, porque nós vamos ter vários assuntos interessantes. O tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre rega, mas de uma forma um pouco mais técnica do que a gente tem visto por aí, ok? Mas vou tentar falar de uma forma bem simples e caso tenha dúvida, por favor, tá? Mande as suas mensagens, mande seus comentários. Vamos falar de dois termos, né, que o pessoal confunde um pouquinho, tá certo? Seria a própria palavra rega, tá? E a palavra borrifação, tá? Como borrifar as plantas, etc, etc. Okay? Quando eu falar rega, subentende-se irrigação, tudo bem? Que é o termo mais técnico, ok? É porque de vez em quando eu coloco a parte mais técnica, as palavras mais técnicas. E a borrifação, na verdade, o termo técnico é pulverização, tá certo? São duas coisas completamente diferentes, tá? Só deixando aqui uma observação, a pulverização, tá? Ou entre aspas, borrifação, ela na verdade não é irrigação, não é rega, tá certo? A gente vai abordar sobre isso em outro vídeo, tudo bem? Hoje nós vamos falar da rega, irrigação. Uma pergunta que todo mundo faz para mim é sobre qual o pulverizador, qual o borrifador eu preciso ter. Tá? Eu já falei, a gente não está falando de pulverização, nós não estamos falando de borrifação. Apesar de ser importante, tá? Nós vamos estar falando de rega, de irrigação. E para isso, não há necessidade de vocês ficarem comprando equipamentos caros. Um jarrinho de água já é o suficiente para quem tem plantas dentro de casa. Para tanto, para fazer a rega de uma forma mais adequada, a gente precisa conhecer 5 coisas básicas, okay? Que eu vou deixar aqui, tá certo? A primeira seria com relação à própria água. Num dos vídeos que eu já publiquei, eu falo inclusive da qualidade da água. Então lá tem alguns problemas com relação à água salina, água alcalina, ok? E também a possibilidade de vocês poderem utilizar a água da máquina de lavar roupa, tá? Desde que essa não tenha cândida, água sanitária, tá? Ou amaciante que pode prejudicar as plantas. Em segundo, é como a gente tem que conhecer as plantas, né? Qual a planta? Né? Então, só uma dica aqui, as plantas do interior, né, elas gostam de mais umidade, então elas gostam de um ambiente de mais umidade, tá? Gostam de substrato que carregue um pouco mais a água, contenha mais água, tá? Que é também o próximo assunto, né? Substrato, ok? Mas antes disso, vamos falar do terceiro que eu também abordei no outro vídeo, que é o ambiente. O ambiente é muito importante, porque dependendo do ambiente, se venta muito, tá? Provavelmente eu vou ter que regar mais, ok? Se o ambiente não ventar muito, seria o ideal, ok? E ambiente que tenha umidade relativa, a umidade ambiente maior é melhor para as plantas no geral. O quarto item é sobre os vasos. Esse item dos vasos é tão importante que a gente precisa
eu vou fazer um vídeo e depois passar para vocês. Com relação a vaso, existem materiais, seja ela plástico, seja ela de cimento, seja ela de cerâmica. Isso interfere? Interfere sim, interfere muito. Tá? Outra coisa dos vasos é com relação à altura. Né? Vasos altos, elas têm uma drenagem melhor. Então vocês podem observar, por exemplo, que nas orquídeas, as orquídeas são produzidas, tá? E comercializadas em vasos altos e não vasos baixos. Okay? Outra coisa também com relação a vasos que a gente tem que prestar muita atenção é o sistema de drenagem, né? O pessoal fala se tem furo ou não, ok? Existem hoje vasos avançadíssimos, né? Então, que eu vou mostrar isso num vídeo posterior sobre vasos para plantas. E o quinto item é com relação ao substrato, que pouca gente comenta, né? Substrato, quando a gente fala, normalmente nós escutamos o pessoal falando em terra, tá? Terra e substrato são coisas completamente diferentes, tá certo? A terra é um nome vulgar para solo, né? E o substrato já é um material trabalhado, muitas vezes esterilizado, corrigido com relação à acidez e assim por diante. Também vai ser tema do próximo vídeo, ok? Dos próximos vídeos. A pergunta mais comum entre o pessoal é: quando eu devo fazer a rega? A rega deve ser feita sempre pelas manhãs, ok? Nas primeiras horas do dia seria o interessante. Mas existem exceções, existem situações em que você pode fazer a rega em outros horários, mas sempre tendendo a fazer as regas de manhã. E quando é que eu faço as regas, né? Olha, normalmente você deve fazer a rega quando a superfície do substrato, né, entre aspas, terra, estiver seca, ok? Aí você pode fazer a rega, tá, sem problema nenhum, tá certo? Precisa fazer a drenagem de acordo com o vaso, com o recipiente que você esteja usando, tá certo? Esse assunto nós vamos abordar mais para frente. Pois é, o quanto regar, a minha dica é o seguinte: você pode fazer a rega nos vasos das suas plantas, né, e você, na verdade, não pode deixar esse vaso, o sistema do vaso encharcado. Então, por exemplo, em vasos profissionais de cultivo, elas têm um sistema de drenagem que a água vai escoar por aqueles drenos, né? Quando o vaso não tem um sistema de dreno ideal, esse é o problema, tá? Tem gente que coloca esses vasos dentro da bacia com água e deixa lá o fim de semana. Isso aí vai fazer com que as plantas morram. Começa apodrecendo pela raiz e depois as plantas morrem, tá? É o excesso de zelo que algumas pessoas têm com relação às plantas, né? As plantas conseguem até sobreviver alguns dias sem água, né? Se elas estiverem no pote, porque elas acumulam um pouquinho de água, mas deixar ela inundada, aí vai morrer a planta, tá certo? Muita gente acaba no transplante, né, no plantio, colocando pedra no fundo dos vasos. Okay? Isso é tecnicamente recomendável, professor? Não, não é. Isso já foi coisa do passado. Tá? Isso nos livros de 1900 e bolinha, todo mundo fazia isso e todo mundo recomendava isso, tá certo? Mas com relação ao cultivo de orquídeas, tá? Então, não há necessidade de vocês ficarem colocando pedra no fundo do vaso, a não ser que você queira uma âncora para a planta não tombar. E outra dica que a gente dá também é vocês fazerem a cobertura,
tá, do substrato em cima do vaso. Tá? Então tem a planta, tem o substrato aparente, vocês podem fazer algumas coberturas, como muita gente faz nas decorações. Então pode-se colocar o esfagno, pode-se colocar folha triturada, casca de arroz carbonizada, okay? Argila expandida, que fica bem bonito. Eu só não recomendo as pedrinhas brancas, tá? A chamada pedrinhas de calcita ou dolomita. Por quê? Porque elas vão fazer com que haja alteração no pH do substrato, na acidez do substrato, podendo em muitas espécies até matar a planta, tá certo? Só lembrando que essas pedras, essas pedrinhas brancas que o pessoal usa muito em jardinagem, ela triturada, ela é o calcário. O calcário, ela chega a queimar as raízes das plantas, tá certo? Então, a agricultura, o agricultor sabe muito bem disso. Eles usam o calcário, tá, com 30, 60 dias antes de se colocar a semente no solo. Por quê? Porque se naquele momento as sementes germinarem, elas vão se queimar e vão morrer. Então não coloque, não utilize as pedrinhas de calcário em nenhuma hipótese. Isso é totalmente errado. Vocês viram que para esse item de rega tem muitos assuntos, né, correlacionados. Então a gente não pode ficar, vocês não podem ficar só nesse vídeo não, ok? Aproveitando essa, como eu tenho feito em algumas, eu vou pedir a sua ajuda também para uma entidade chamado Lar Três Irmãs, ok? É um lar, é uma entidade filantrópica que eu conheço, ajuda muitas pessoas abandonadas, velhinhos abandonados nas ruas de Fortaleza. Eu gostaria que quem estiver me assistindo e fosse da região, doassem vários produtos, fralda geriátrica, alimentos, material de higiene. Eu vou deixar postado nesse vídeo. Por favor, ajude e compartilhem esse vídeo. Pois é, estamos chegando ao fim desse vídeo, mais esse vídeo, e gostaria de convidar você para o próximo vídeo, que o tema será Vocês é que mandam, ok? Nós temos vários assuntos a abordar aqui, mas gostaria que vocês entrassem, comentassem o que gostariam de assistir. Assim a gente consegue interagir um pouquinho mais sobre os assuntos mais pendentes, né? E assim ajudamos vocês nos ajudam, ok? Dando o seu like, se inscrevendo, e também ajudam as entidades filantrópicas que a gente divulga aqui, tá bom? Muito obrigado.